Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí acompanhando as aulas da Escola de Tempo Integral 7 de Setembro, de forma online. Eu sou o professor José Carlos e na aula de hoje a gente vai falar sobre as atividades de correção do livro didático, página 127. Estou falando aqui com as turmas dos segundos anos. Para você, estudante do segundo ano, aquele abraço. Vamos conferir, ver se você acertou as questões? Primeira pergunta, o que as obras retratam? Muito bem, a gente estava falando sobre a história do Brasil, então as imagens referem-se à história do Brasil. Mostram os pontos de relação entre a cultura europeia e a formação da cultura brasileira, na época em que éramos colônias de Portugal, horas depois. A questão 2, queria saber o seguinte de você, meu caro ouvinte, meu caro estudante. O que cada uma delas representa? Bom, em arte vocês estão carecas de saber que a gente precisa analisar as imagens, detalhes e a fundo, peritos da arte. Este é o intuito. Resposta correta. Primeiro, tinha um mapa do território conquistado pelos portugueses da América. Segundo, um altar de madeira de uma igreja, tradição portuguesa, com uma imagem belíssima que foi descrita pelo livro didático de vocês. Terceira, uma pintura que retrata um encontro em terras brasileiras de membros das famílias reais de Portugal e também da Áustria. E, por fim, um teatro construído no Brasil com base no modelo arquitetônico francês. Sempre que você for corrigir as atividades, tenha em mãos o livro e o seu caderno para você não ficar perdido por aí, tá bom? Terceira pergunta, o que essas imagens revelam acerca da relação do Brasil com a Europa? Nesta análise que eu fiz das atividades que vocês mandaram para mim, aliás, obrigado por mandarem as fotos comprovando que vocês estão fazendo, as tarefas por aí, eu verifiquei que a maioria acertou. Vocês estão bem. É isso mesmo. É um exemplo da relação entre a cultura europeia, não só portuguesa, com o Brasil. Você tem influência da França, da Áustria, Alemanha, outros locais da Europa também foram retratados sobre essa influência que nós temos aqui no Brasil, tá bom? São modelos europeus e outras linguagens artísticas que foram reveladas para a gente a respeito da formação de cultura no Brasil. Também a cultura europeia ela foi trazida pelos colonizadores, ou seja, por Portugal, por meio da conquista territorial e da religião católica e do poder da monarquia que faziam parte desta forma de construção desse Brasil. É sempre legal a gente ressaltar, né, que os portugueses aqui chegaram, só tinham os índios, eles não consideravam a cultura dos índios, portanto, trouxeram o que eles achavam que era cultura, o que eles consideravam cultura. E, lógico, a gente sempre vai querer trazer aquilo que a gente viu, aquilo que a gente entende. E a cultura deles da Europa era o que se colocaria em prática aqui no Brasil. A religião principal, que era a católica. Vamos para a quarta pergunta. Como você percebe a presença de modelos culturais estrangeiros no nosso dia a dia? Muito bem, essa questão ela era pessoal, mas eu percebi que vocês foram além do que eu estava esperando. Isso é muito bom, vocês estão caminhando no ritmo certo, tá? A gente tem aqui então a influência no cinema americano, europeu, os filmes, a música pop dos Estados Unidos, a música da Europa, esse dance que a gente gosta, né? Até mesmo o funk, ele não tem origem no Brasil, mas ele chegando no Brasil ele teve uma mudança, né? Uma adaptação aí. O próprio estilo sertanejo, existe algumas influências aí de fora, né? Eu percebi que vocês colocaram também sobre as séries de TV, de ídolos adolescentes estrangeiros, né? Artistas, cantores e por aí vai. É isso mesmo. E a última questão aqui, eu gostaria que vocês acrescentassem e refletissem também, né, sobre essa cultura vinda de fora. Ela vem para fortalecer a nossa local. A gente nunca pode achar que a nossa cultura é melhor do que a dos outros, ou que a dos outros é melhor que a nossa. A gente deve ver sempre as culturas, as formas de vidas diferentes como agregadoras, fortalecedoras de uma cultura local. E por hoje é só. Muito obrigado pela sua atenção. Continue fazendo as atividades e até a próxima.